Eu quero começar o episódio de hoje de Pitacos sobre tecnologia com esta notícia que saiu no mês de março de 2024 no site nick.br, que tem o seguinte título: A ação digital tem dificuldade ao usar computadores e enfrenta desafios no mercado de trabalho. Esse assunto da geração Z e o uso de computadores, ele gerou diversos ruídos e discussões nas redes sociais e é até um pouco um contrassenso, né? Como é que uma geração que já nasceu digital, que já nasceu online, tem dificuldade de fazer tarefas básicas no computador? Que pontos levaram para chegar a esse ponto que alguns reclamam até que a geração Z não consegue nem mandar e-mail direito? Ou digita no teclado igual catando milho? Muito esquisito, não? Esses pontos nós vamos levantar no episódio de hoje de Pitacos sobre tecnologia, logo após a mensagem do nosso patrocinador. Começa a partir de agora o podcast Pitacos sobre tecnologia com Lucas Rocha. Episódio de hoje: a geração Z e o uso de computadores. O celular substitui o computador? Aprenda a transmitir as suas lives nas principais plataformas de forma profissional através do curso Como Ser Streamer do Zero ao Avançado. Domine a ferramenta OBS Studio, que é gratuita e compatível com PC, Linux e Mac, e crie cenas incríveis. Eleve as suas transmissões para um nível nunca visto e veja como monetizar o seu trabalho na internet. Entre no link que está na descrição para ter acesso a 2 aulas inteiramente grátis. Garanto que você não vai se arrepender. Bom, para você que não sabe o que é geração Z, que não é o desenho que eu via na minha infância na Nickelodeon, que passava no ano de 2001, que era uma menininha de 8 anos irritante cantando musiquinhas com voz de taquara rachada. A geração, que na verdade é a geração O, enfim, acabei trocando as coisas, são 9h30 da noite. Toda vez que eu gravo podcast nesse horário é que a minha cabeça já tá começando a trocar tudo. Então, vamos ignorar esse fato. Mas a geração Z é todas as pessoas que nasceram de 95 para frente. Ou melhor dizendo, eu diria que de 2000 para frente, né? Eu diria que 95 já se encaixaria ali no limite da geração Millennials, que é a geração onde eu tô presente, né? Eu nasci em 1993. E para começar esse episódio da geração digital, que já nasceu com o celular na mão, e aí levanta toda aquela questão se celular substitui um computador? Eu vou começar falando, para vocês entenderem o contexto, como é que foi a minha informatização, né? E para isso a gente vai ter que voltar lá pro ano de 1998, né? Que eu tive meu primeiro contato com o computador de mesa, né? Quando na casa da minha prima. Num computador que eu lembro que meu pai e meu tio compraram juntos porque um computador de mesa era um negócio caro. Eu diria, gente, que era um artigo de luxo. Era aquele tipo de equipamento que você colocava em destaque na sala da sua casa, para provar para os outros que você era o cara que você tinha grana. Para fazer uma proporção do que era ter um computador nos anos 90, eu diria que era tipo você comprar o iPhone 15 Pro Max. Detalhe que nos anos 90 não tinha as mesmas facilidades de pagamento que você tem ao comprar um iPhone 15 Pro Max. Segundo a notícia da Folha de São Paulo, em 1999, o Brasil tinha 7 milhões de internautas, considerando que em 99 tinha 180 milhões de pessoas. Ou seja, era uma base ínfima de internautas, comparado com a grandiosidade que é um país continental como o Brasil. E mesmo assim, era o 6º colocado no ranking global. Mas cerca de 48% desses internautas, desses 7 milhões, ou seja, 3 milhões e pouco, usavam computadores de outras pessoas. Tinham mais ou menos 3 milhões de computadores. Né? E só 10% sabiam se conectar à web. Por quê? A internet era muito mais restrita dos anos 90. Era internet de escada. E você pagava a pulso se não fosse no final de semana. Então, não era sempre que as pessoas ficavam conectadas à internet.
E eu tenho lembranças dessa época dos anos 90 que no computador da minha prima que tinha campo minado. E eu também lembro do Paint, eu achava aquilo fantástico. E como eu fui uma pessoa que sempre estudei em colégio particular, naquela época, também tinha uma sala de informática com 4 ou 5 computadores que a gente costumava jogar ali no primário. Né? E eu lembro que quando cheguei aos meus 7 anos de idade, eu pedi pro meu pai para comprasse um computador para mim. Isso nós lembramos que é o ano 2000. E aí eu lembro do meu pai falando para mim, olha... E aí ele falou quanto ele ganhava na época, ele ganhava R$ 2.000 por mês. Era um baita salário na época, eu lembro disso. Eram tipo 10 salários mínimos aproximadamente, um pouquinho mais. E o computador que eu pedi também era na casa de R$ 2.000. Essa conversa franca de pais e filhos deveriam ter até hoje, né? Porque os filhos precisam saber até onde as condições financeiras dos pais pode proporcionar, né? Para poder ter aquele limite e não ter uma geração de pais super endividados para satisfazer a vontade dos filhos. Por isso que eu comparei, né, com o iPhone 15 Pro Max, que custa hoje à vista equivalente a 8 ou 9 salários mínimos. Por isso que proporcionalmente era o mesmo peso e a mesma dificuldade de você comprar um bem que era o computador. Mas felizmente, uma grata surpresa, em 2001 eu não tive aniversário de tema, não tive nada de aniversário, mas eu ganhei o meu sonhado computador, parcelado suavemente em 10 vezes na Casas Bahia. Então você imagina você pagar um iPhone 15 Pro Max em apenas 10 vezes para tu ver a epopeia que meu pai fez naquela época. Era um negócio de sacrificar completamente o orçamento da família para satisfazer o filho. E eu lembro que via um monte de CDs. CorelDRAW também veio. Veio uma impressora que também nunca funcionou de fato. E eu lembro até da primeira vez que eu acessei a internet em casa. Não foi exatamente no primeiro dia que eu tive o computador, foram alguns meses depois. O primeiro site que eu acessei foi o da Recreio Online, www.recreioonline.com.br. Era uma revista da Abril que tinha algumas piadas, tinha coisas voltadas para o universo infanto-juvenil. Tinha coisa de Pokémon, tinha uns brinquedos que vinha toda quinta-feira também. Letronix, alguma coisa parecida. Então, mas naquela época o PC ele era um artigo de luxo da classe média alta. E a partir de 2002 começaram a surgir algumas iniciativas de tentar popularizar esse computador. Como, por exemplo, foi o PC do milhão, que você podia pagar em até 36 vezes. E a configuração, de acordo com a reportagem, era do UOL, né, do computador do milhão. Era um Celeron de 700 MHz. Ou seja, eu também tinha um Celeron de 600 MHz, 64 MB de RAM. Meu primeiro computador tinha menos memória que o computador do milhão. 10 GB de disco rígido, que era igual. CD-ROM de 52 vezes, provavelmente não queimava disco, igual o meu computador. Tinha um modem de 56 kbps para acessar a internet de escada. Tinha um monitor de 15 polegadas. Impressora jato de tinta, ou seja, basicamente o meu computador comprado na Casas Bahia era bem parecido com o computador do milhão. Tinha o Windows ME, que era um dos piores Windows que a Microsoft já lançou. Ou seja, era basicamente isso. E vinha com o CD-ROM do Show do Milhão, que comprei à parte meses depois de ter o computador. Na verdade, eu ganhei de presente, se não me engano. O primeiro jogo que eu comprei no computador foi o Grand Prix 3, um jogo de Fórmula 1. Ainda no ano de 2001. Enfim. E aí, em 2005, o Lula, que era o presidente daquela época, assinou a lei da informática lá. E aí, sim, começamos a ver o computador de mesa nas casas das famílias, vamos dizer assim, da classe C. Mas também eram computadores mais modestos. Eu lembro nessa mesma época que meu primeiro computador já estava obsoleto, então pedi pro meu pai, eu tinha meus 12 anos, um outro computador. E era um computador bem melhor, né? O Windows XP, 512 MB de RAM, placa de vídeo da GeForce. Eu lembro que até comprei em loja de informática especializada que tinha no jornal. Mas eu não peguei esses descontos da lei da informática, não, porque esse computador acho que foi quase R$ 3.000 na época. Eu lembro do meu pai fazendo 24 talões, 24 cheques pra pagar aquilo ali. 2 talões de cheques indo embora. Fiquei assistindo quase 30 minutos fazendo isso, porque também, naquela época, você também não tinha tanto acesso a cartão de crédito. E até 2010, ela foi aumentando, né?
Mas um computador de mesa não permite muita portabilidade. Você ficava fixo num lugar da casa e era ali que você tinha acesso à internet e acabou. A banda larga também foi se popularizando na segunda metade da década de 2000 e a internet de escada foi se tornando história. O que mudou esse cenário foi o surgimento dos smartphones em 2013 e 2014. Até então, o celular era apenas para ligar e jogo da cobrinha. Eu peguei de uma época de Palm Top também, que tinha uma canetinha que era horrível de mexer, mas também não foi muito pra frente. Também peguei aqueles celulares BlackBerry, com um teclado que era de miniatura, que lembrava um computador, aquilo já era um ensaio de um smartphone. Até que veio um smartphone mesmo, de tela de toque. E eu tive o meu primeiro, acho que em 2014, era um celular que tinha até TV digital. Não lembro agora o modelo, mas era da Samsung. E celular tem modelos de diversos preços, que chega até na faixa de um salário mínimo. Coisa que o PC de mesa nunca chegou. E aí, somando isso, e a popularização das redes móveis e da rede sem fio de internet fixa, acabou que nós tivemos uma proporção de mais de um celular para cada pessoa no Brasil, sendo que a população de hoje é mais de 200 milhões de pessoas. E o PC de mesa ele acabou se tornando mais nichado de novo, como era nos anos 90. Principalmente para o mercado gamer, né? Aí que não se tornou mais barato mesmo. Eu lembro que eu fiz um vídeo no meu projeto lá do Flagamer que eu fiz uma configuração voltado para simuladores de corrida, né? Que fosse minimamente jogável até para os simuladores de hoje. E o orçamento deu por volta de R$4.000. Tudo bem, já não é mais os R$4.000 da minha adolescência lá em 2005. Até porque R$4.000 hoje são 3 salários mínimos. Mas o problema é que o poder de compra arrochou no decorrer das décadas. A gente nunca compara duas épocas diferentes baseadas em salário mínimo. Porque o salário mínimo no Brasil nunca deu pra nada. Nem nos anos 90 e nem hoje. Melhorou um pouco hoje. Eu lembro que nos anos 90 tu não comprava nem um jogo de Super Nintendo com salário mínimo. Pra você ver que tão caro tão pouco era equivalente a menos de $100. Era ridículo. Hoje melhorou um pouco, mas você não consegue viver com qualidade com um salário mínimo. Então, para a comparação ser mais justa, você tem que pegar um salário médio. Eu diria mais a mediana, porque se eu pegar o caso do meu pai em 2000 que ganhava 2 pau por mês, que dava mais de 10 salários mínimos, isso na estatística chama de um outlier. Já estou na faixa da exceção. Então, o ideal é você pegar a mediana que representa 50% dos dados. É aquela seta que fica na metade do caminho. A média ela é muito influenciada por um cara que ganha 1 milhão e 900 pessoas dentro de uma firma que ganha 1.500. Aí vai fazer a média, o salário médio da firma é 15 mil, mas não representa a realidade. Mas em todo caso, como nós não temos a mediana, nós temos aí o rendimento médio, de acordo com o valor Invest. Vou ver se eu até consigo abrir aqui a notícia. Vou ler aqui um parágrafo. A remuneração mensal média do trabalhador brasileiro encerrou 2023 com um aumento de 7,2% em relação a 2022. O valor recebido chegou a R$ 2.979, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do IBGE. R$ 2.979 hoje é 2 salários mínimos. Para você ter uma ideia, de acordo com a notícia da Gazeta do Povo, que do ano de 2005, os links, eu acredito que eu vou colocar na descrição desse podcast, falava o seguinte na notícia de 2005. E aqui o trecho, ó. O levantamento do IBGE mostrou ainda que as micro e médias empresas que empregavam até 4 pessoas reinam quase que absolutos no Brasil. Em 2005, eram 4,2 milhões de organizações desse porte, o que representa 83% do total do país. Os salários dessas foram os que mais cresceram. A média paga passou de R$ 598,62 em 2000. Em 2000, o salário mínimo era de R$ 150, então isso representava quase 4 salários para R$ 621,08 5 anos depois. Sendo que em 2005, o salário mínimo era R$ 300, ou seja, de 4 salários mínimos de média, caiu para 2 salários mínimos. Ou seja, arrochou o poder de compra. Considerando todo esse cenário econômico de salário mínimo e médio, a popularização do PC e dos smartphones, ou seja, há muito mais chances
da geração Z ter contato com o celular desde quando nasceu, comparado com o desktop. Concordam? E aí criou-se, né, uma falsa ideia de que o celular substitui tudo. Eu diria que, em alguns casos, ele até pode substituir, como, por exemplo, um videogame portátil. Você instala um emulador. O problema fica na hora de jogar, que vai ficar tudo no toque. Mas existem joysticks para celular. E os jogos têm uma proposta muito parecida com o portátil. Apesar de que eu não gosto muito do modelo de negócio dos jogos de celular. Que, além das propagandas, você paga no meio do caminho para prosseguir no jogo. Ou seja, não é um tipo de negócio que você paga o jogo completo logo de cara, por isso que ele sai caro, mas também não precisa desembolsar mais nenhum dinheiro. Se bem que hoje tem os DLCs que meio que acabam um pouco com esse argumento, mas há muito mais famílias que se endividaram com joguinhos de celular do que com jogo fixo, se não tiver a supervisão dos pais. Certamente. E alguns outros casos, como por exemplo, tinha aqueles gravadores de áudio, né, de fita, que hoje tem aplicativo de celular, só para fins mais profissionais, que você utiliza um gravador dedicado, como o Zoom H1. Posso até dizer que nesse caso o celular acabou substituindo. Mas, por exemplo, apesar de ter Excel para celular, fica um pouco complicado você lidar com planilhas complexas. Fica muito difícil de ler, porque a tela do celular é pequena. Os maiores celulares têm tela de 7 polegadas. E um monitor de computador tem 15, 20 polegadas. Então fica um pouco mais confortável no monitor você ver a planilha do Excel do que numa tela de celular. Também para editar vídeo você até consegue de forma limitada. O próprio Premiere, por exemplo, tem uma versão mobile. Só que, obviamente, não com as mesmas funções do Premiere Pro que tem no desktop. Eu nunca vi um color grader profissional utilizar o celular para colorizar o filme. Programar no celular também seria algo um pouco mais complicado. Você vai instalar o Python dentro do celular para fazer os seus scripts. Nunca experimentei e acredito que vai doer a mão de tanto você digitar ali os códigos. De qualquer caso, se o celular substituísse o PC de mesa, concordam comigo que as empresas não ofereceriam mais o notebook para trabalhar e sim uma opção mais barata, como o telefone? Alguns falam que celular substituiu uma câmera fotográfica. Mas também depende do uso. Por exemplo, se você gosta de fazer fotografia de coisas distantes, você vai depender muito de zoom digital. E nunca vi alguém do audiovisual fazer trabalho profissional com pouco ou com Samsung A55, por exemplo. Só mesmo em casos de celulares mais topo de linha, como por exemplo o S24 Ultra ou o iPhone 15 Pro Max. Na data que eu estou gravando o podcast, em julho de 2024, eram celulares de topo. Que até mesmo tem alguns recursos de câmeras profissionais, como por exemplo no iPhone você pode gravar em log, conectando um SSD obviamente, porque ocupa bastante espaço. Mas por outro lado, o sensor das câmeras dos celulares são muito pequenos, então quando você vai fazer uma tomada de baixa luz, você também depende muito pós-processamento do celular para tentar melhorar aquela imagem. Em todo caso, se eu vou pagar 10 mil reais num telefone por causa de uma câmera, seria muito melhor empregar esse dinheiro se eu comprasse uma câmera. Existem diversas opções de câmeras mirrorless no segmento semi-profissional que custam o mesmo preço de um iPhone 15 Pro Max. Obviamente não tem a mesma portabilidade, não dá para fazer outras coisas com ele, mas item específico para aquele fim, ele vai desempenhar de uma forma mais eficiente. O celular ele é tipo um MP4 player dos anos 2000, que tem múltiplas funcionalidades, mas ele é especialista em nada. Né? Então, para mim, se você quiser algo mais dedicado, você compra um produto específico para aquele fim. E também tem um outro ponto, além da popularização do telefone. Como é que estão as aulas de informática nas escolas hoje em dia? Eu saí da escola em 2010, mas eu lembro muito bem que no ginásio eu já tive aulas de Ubuntu, ou seja, tive meu primeiro contato com Linux, também me ensinaram LibreOffice, o GIMP, ferramentas que eu uso até hoje em dia. A programação ela é ensinada nas escolas sem ser as técnicas? Seria interessante, como eu falei no podcast anterior, que eu entrei no curso de ciência da computação como um tiro no escuro. Se eu tivesse tido contato com programação na escola, a minha escolha teria sido mais simples. E eu acredito que todas as escolas deveriam ensinar programação nas aulas de informática. Até porque programação hoje é básico. Pega uma linguagem como Python, uma linguagem mais interativa que não precise lidar
com detalhes da programação de baixo nível, como é a linguagem C, por exemplo, ou pode ensinar lógica de programação utilizando fluxograma. Mas programação hoje é básico, deveria ser ensinado para todas as crianças. Agora, se a pessoa vai seguir TI ou não, aí fica com ela. E um terceiro ponto sobre esse assunto é a falta de proatividade no mundo de excesso de informação para a geração Z. Tanta coisa hoje, tanta facilidade de acesso à informação, internet de forma ilimitada, que falta um pouco de proatividade na hora de buscar essa informação, que é resultado de uma mudança de hábitos. É uma geração que é mais ansiosa, que ficou acostumada com informação mastigada, principalmente incentivada pela dopamina gerada pelos rios da vida. Um dia eu vou falar um pouco sobre esses rios, talvez num outro podcast, dos malefícios desses vídeos curtos. E os benefícios também, tem algumas coisas boas nesses formatos, mas que não vem ao caso aqui. Mas, de qualquer forma, é uma geração que não tem muita paciência. Eu não enxergo essa geração que vai ter alguma paciência de resolver algum perrengue, algum troubleshooting que acontece no PC de mesa. Que por mais que o Windows hoje em dia seja muito mais interativo na parte tanto de formatação, instalação, como era, por exemplo, no Windows ME, que foi o meu primeiro Windows, às vezes problemas acontecem. Problemas de driver. Será que a geração Z vai no gerenciador de dispositivo resolver isso? Será que a geração Z já mexeu alguma vez no registro do sistema? Muito difícil. Principalmente com sistemas operacionais que pegam muito na mão do usuário, acabou que perdeu-se essa proatividade e a curiosidade do usuário explorar mais a fundo o que um computador pode fazer. Se bem que eu trabalho com pessoas da geração Z e por hora eu nunca tive problemas assim de falta de proatividade, né? Vou dar o exemplo da edição de vídeo, que eu aprendi a editar sozinho, observando a internet. Eu nunca tive aula formal, pelo menos não até 2015, mas de 2006 até mais ou menos 2014 eu aprendi com a internet. É aquela geração que quer mudar o mundo, mas muitos não fazem nada a não ser cancelamento no X. Bom, acho que esses são meus 3 centavos sobre este assunto. Em resumo, o fácil acesso às informações, a popularização do celular e o computador nunca ter sido de fato acessível por muito tempo, além da falta de um estímulo nas aulas de informática na escola, que muitas vezes encara aquilo como uma extensão do recreio, e a falta do interesse da geração Z, a falta da proatividade em se aprofundar naquela ferramenta, até porque nas empresas você vai lidar com computador e notebook, foram pontos que para mim chegaram a essas notícias ridículas que eu leio que a geração digital tem dificuldade de mandar um e-mail. A geração digital não sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V. Complicado. Espero que você tenha gostado desse tema e eu espero você no próximo episódio de Pitacos sobre Tecnologia. Até a próxima.